Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número... 422. 422. São muitos, não é? Tantos episódios. Hoje é sobre parentalidade e não só. Hoje é sobre parentalidade e não só. Hoje tu vais nos trazer uma pirâmide. Uma pirâmide assim bem baseada em abordagens comportamentalistas. Certo. E vamos, a partir dessa ideia, vamos discutir aqui as intenções de gestão de comportamento, de controle do comportamento na parentalidade e não só. E isso vai-nos abrir aqui uma série vai abrir aqui uma conversa, acho, bastante interessante. Sobre as consequências também, essa ideia que vem tão cedo, né, de nós controlarmos e tentarmos gerir e modificar o comportamento das crianças dentro desses modelos fechados comportamentalistas. E sobre a flexibilidade que perdemos nisso e que tipo de alternativas, um bocadinho sobre as alternativas que temos. Sim, vamos também partilhar algumas histórias e exemplos pessoais e acho que vamos chegar a boas conclusões. Eu espero que sim. Sim, boa. Sim. Então aí vamos nós. Vamos lá. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, no outro dia, vi um reel no Instagram de uma pessoa psiquiatra. Uma pessoa psiquiatra. Uma pessoa psiquiatra. Muito fixe. Que estava a explicar como é que conseguimos ter filhos com um bom comportamento. E ela apresentou uma pirâmide que é muito parecida com uma pirâmide apresentada num programa comportamental que se chama Anos Incríveis, que eu não gosto muito. E essa pirâmide apresenta assim uns passos, aquilo que devias utilizar mais para gerires o comportamento do teu filho, aquilo que deverias utilizar menos. E começa em baixo por tempo de qualidade. Okay. Tempo de qualidade, que não é a mesma coisa como o tempo de quantidade, mas tempo de qualidade. Depois, a seguir, tinha o reforço positivo, depois tinha a conversa, depois apresentou o tempo para pensar, ou seja, o time out, não é? O isolamento, o castigo, afastando a criança, isolando a criança, e, por último, o castigo de retirada de benefícios, tirar alguma coisa que a criança gosta. Pronto, eu não gosto nada mesmo dessa pirâmide. A coisa melhor da apresentação foi o facto de colocar palmadas à parte e dizer, assim, com uma cruz em cima, isto nunca está fora. Não é? Claro que a intenção, eu percebo a intenção é boa. Também foi reforçado que as coisas, não deveríamos inverter a pirâmide, não é? Que as coisas em cima da pirâmide devem estar... São últimos recursos? Últimos recursos. Da minha experiência, quando os temos como recursos, tornam-se recursos bastante rápido. Né? Como é que nós avaliamos que estamos a chegar ao ponto do recurso? E há várias coisas que me fazem questionar este modelo, mas acima de tudo porque não é um modelo relacional. É um modelo 100% comportamental, porque a intenção do modelo é gerir comportamentos e adequar comportamentos e conseguirmos ter aqueles comportamentos que nós adultos achamos os comportamentos certos. Quando utilizas aí a palavra gerir, não é? Gerir já é uma palavra assim, dentro dos relacionamentos, não é? Sim. Gerir já é uma palavra assim, certo, meio lixada. Mas é para gerir ou é para controlar? O que tu queres é controlar. As pessoas dizem, essa cena do gerir comportamento, a intenção é controlar comportamento. Se formos mesmo honestos. Sim, o que eu quero é que tu tenhas certo comportamento. Isso é controle. Não é? E o meu modelo, digamos assim, da parentalidade não é um de controlar ou gerir comportamentos, é um de criar relação. E eu não vejo como é que podemos criar relação quando temos esses modelos. Também não vejo como é que ensinamos a criação de relação destes modelos. Eu estava a pensar... Tu querias sempre relação.
Pode não ser uma relação de fixe. qualidade ou não. Eu estava a pensar que depois nós vamos, porque isso é efetivamente, aquele modelo, isso é efetivamente o que acontece em muitas famílias. Isso é, não é? No fundo, eu fui educada com esse modelo de parentalidade, vamos chamá-lo assim, um modelo de controle do comportamento. Foi um que me... Mas não funcionou muito bem. Não funcionou nada, além de que, se eu estiver mesmo honesta, há muitas coisas. A nossa relação está como está neste momento, que eu acho que nós temos uma... Estás aí com a cara, eu acho que nós temos uma relação... Mas a nossa relação de A nossa, tu aí, sim. com muita qualidade. Mas eu acho que nós estamos onde nós estamos porque desfizemos este modelo. Sim. Tu não tentas gerir o meu comportamento. Não, e nós... Embora às vezes possas não gostar dele. Óbvio, e vais saber disso, não é? Sim. Este modelo ensina a utilizar o amor como moeda de troca. Não é? Porque quando te portas bem, eu dou. Quando te portas mal, eu retiro. Eu tiro. A minha reflexão vai aqui ao redor disto de que consequências é que têm estas formas de controlarmos, para gerirmos os comportamentos das crianças para a nossa capacidade de termos aquelas relações que eu acho que nós merecemos e deveríamos ser e que seriam realmente saudáveis para nós e para a nossa sociedade, que são relações onde há autenticidade, onde há vulnerabilidade, onde há honestidade, onde há respeito verdadeiro pelo indivíduo, pela integridade da outra pessoa. E onde experiencias emoções mesmo fixe. Sim. Sabes, há aquela teoria que diz que todo o nosso comportamento, no fundo, é autocentrado, não é? É egoísta porque o meu comportamento é sempre uma tentativa de satisfazer as minhas próprias necessidades. E eu acho que algumas pessoas às vezes distanciam-se um bocado destas ideias que tu estás a partilhar, porque dizem, mas da relação, do não sei o quê, do não sei o que mais. Não, o que nós precisamos Tenho que saber o que está certo e está errado. Não sei o que, não sei o quê. Mesmo quando eu me foco só em mim e nas minhas emoções, as emoções a que eu consigo aceder quando me desligo dessa cena toda comportamentalista de estar a controlar e as emoções de estar numa relação com alguém, numa relação que é mesmo aberta, transparente, honesta, são tão fixe, são tão fixe. Não é? Eu não trocava isso pelo bom comportamento e depois ia abdicar dessas emoções. Mas isto não... então é o Pedro, para se sentir bem, não educa o X. Mas essa cena não funciona. Essa pirâmide que estás a falar. Isso pode funcionar no curtíssimo prazo para... Há um pediatra sueco, Björn Gustafsson, que ele às vezes diz que a maioria dos problemas comportamentais que temos com os nossos filhos, eles vão passar por si só, mesmo sem nós fazermos nada. A fase das birras vai passar, não precisas de utilizar grandes técnicas de educação, nem de reprimir comportamentos e castigar, nem de estares assim demasiado ou muito aberto e empático naquele momento. O comportamento faz parte do desenvolvimento e é passageiro, não é? E às vezes lembro-me disso, pois é, independentemente que acho que estamos muitas vezes demasiado focados em acharmos que temos que fazer alguma coisa. E muitos dos problemas comportamentais, estás a propor que muitos vão passar por si próprios. Certo. Não é? Mas há outros que não são criados pelas nossas próprias estratégias de gestão e controle do comportamento. Claro que são. Claro. Olha, não partilhei isto contigo. Há 2 dias estava sentado numa confeitaria, enquanto estava... Um dos nossos miúdos estava a treinar, estava sentado na confeitaria e sentou-se ao meu lado um pai com 2 filhos, um menino e uma menina. A menina devia ter 7 anos e o menino devia ser um pouquinho mais novo, devia ter 5. E o pai pediu para o miúdo, pediu um pão, acho que um pão com queijo, acho eu. E o miúdo estava ali meio distraído, estava a brincar e ele estava assim com equipamento esportivo, portanto também devia ir para um treino ou coisa parecida, ou tinha vindo de um treino. E quando o miúdo e ele perguntou ao pai, mas o que é que eu vou comer? E o pai disse, eu pedi-te um pão com queijo. Pronto, aquilo é uma confeitaria, tem montes de bolos. Assim. Eu pedi-te um pão com queijo. E a resposta do miúdo foi, e começou a chorar, assim, bastante alto, não é? Assim foi a resposta dele. Estava cansado, estava com fome. Sim, tudo bem, e eu pensei, pronto, já veio aí, agora, se calhar agora... Mas
o pai, por acaso, não fez nenhuma tentativa de vou-te educar ou vou-te disciplinar. E ele só disse assim, seguiu um outro caminho que eu não sei se foi necessariamente melhor. Daí eu estar aqui a partilhar contigo, a ver como é que... O pai disse assim, não há problema, eu fico com o pão com queijo. O que é que tu queres? E o miúdo foi ver a montra, parou imediatamente de chorar, foi à montra, voltou e disse que queria um bolo, escolheu um bolo. E o pai pediu o bolo. Entretanto, a irmã, que não sei se tinha ido à casa de banho ou coisa, chegou, e a irmã a miúda tinha 7 anos, mas a conversa era de 17, tipo super madura, sabes aquelas miúdas assim que se exprimem muito bem e não sei o quê. E ela perguntou o que é que se tinha passado. E o pai disse, o teu irmão ficou chateado porque não queria um pão com queijo, que era o que eu tinha pedido para ele. E a miúda, que me deu logo a ideia que é uma daquelas miúdas que acomoda muito e tenta assumir resolver. a responsabilidade que não é dela. Ela disse imediatamente, então fico eu posso ficar com o pão com queijo. Não era o que eu queria, mas eu como. Que é pronto. Estava a tentar ali também salvar o pai daquela situação. Pronto. Então, vieram a ser, veio o bolo para o miúdo, veio o pão com queijo para a miúda partida em 2. A miúda começa a comer o pão com queijo, o miúdo olha e diz, eu quero o pão com queijo. Opa, e a miúda imediatamente acomodou e disse, ok, ficas com metade, né? E deu-lhe metade do pão com queijo dela, que ela ia comer. O pão com queijo veio antes do bolo? Não, veio o bolo também, só que ele entretanto queria o pão com queijo. Okay. Pronto, e a miúda disse, pronto, podes ficar com metade do pão com queijo. Só que o miúdo tornou a chorar a dizer que queria o pão todo. Pá, e o pai manteve-se, uma coisa que eu achei fixe foi, o pai manteve-se calmo e tranquilo, não entrou nada daquele jogo do, não podes gritar, olha as pessoas, não sei o quê. Estava a interagir com o miúdo. Só que a interação foi só de, pronto, então comes o pão com queijo acomodação, e eu peço outra coisa para a tua irmã, não é? Eu não sei se está certo ou errado, porque não sei a dinâmica daquela cena, não sei as particularidades daquele miúdo. Não sei se ele tem alguma neurodivergência. Foi o que eu pensei. Eu não conheço o contexto. Posso observar uma amiga, às vezes, agora o miúdo está a chorar outra vez, não sei o quê. Mas pode ser mau, mas também pode não ser. Não sei. Mas o que é que fazes de acordo com essa pirâmide que apresentaste no início? Pois é isso. De acordo com essa pirâmide, utilizas a pirâmide igual para todo o tipo de situações, não é? Esse é um dos problemas. Certo. Não é? É que retira-te o olhar de detetive, não é? Retira-te o olhar para as necessidades da pessoa que está a ter a chamada o mau comportamento. E para o contexto, não é? E para o contexto, lá para está, tudo. aquele pai provavelmente sabia o que é que se tinha passado antes, qual era a dinâmica. Sabia que não era aquele momento, não é? Lá está, o miúdo cheio de fome, cheio de sono, não é um momento para criar uma lição. Sim, mas por outro lado também... O contexto até podia ser exatamente o contrário, que estava a reforçar ali com o miúdo que ele... O facto de ele fazer uma escolha não tem nenhuma consequência, porque ele depois pode reverter a escolha quantas vezes quiser, não é? Certo. Sim, isso pode ser complicado para as aprendizagens dos miúdos, mas nós não sabemos. Portanto, mas se nós olharmos, se nós utilizarmos um modelo deste, nós perdemos totalmente a nossa flexibilidade. Uma coisa que eu gostei ali eu tive dois, os meus pensamentos foi, eu não conheço aqui a realidade, não conheço... E o pai também pode estar bué cansado, só quer sair dali, que mete alguma coisa para os miúdos comerem. O que me preocupa mais é a miúda. Sim, foi isso que eu pensei. Eu também me fiquei aqui. A miúda está muito a acomodar ao ponto de está a colocar totalmente para segundo plano as escolhas dela. E as necessidades dela, porque está a procurar acomodar o irmão. Mas lá está, ela também conhece o contexto, nós não sabemos o que é que tinha acontecido antes, não é? Mas eu pensei nisso, que não conheço o contexto, não sei tudo o que está a acontecer. Pensei que, eu muitas vezes fiz isto com os nossos miúdos é final de dia, se calhar com mais recursos, noutro momento tenho mais estratégia. A permissividade às vezes é a melhor estratégia, é isso que estás a dizer. Sim, mas houve uma coisa que eu estimei muito naquele pai... E eu acho que ainda estimei mais por ser o pai homem, por ser o pai, que foi... Ele manteve-se calmo perante a situação, pronto, arranjou ali umas soluções, manteve-se calmo, não se irritou, o que eu achei fixe, e não jogou nenhuma cartada de amor condicional. Não disse, estás-te a portar mal, és feio, isso não se faz, não é? Assim não gosto de ti, não é?
Pá, não fez nada, ele só ficou ali muito na cena de ok, então o que é que vais comer? Pronto. Ele estava focado nas soluções. Ele estava focado nas soluções. E pronto, eu não sei se isto for um comportamento, se esta situação é recorrente. Sim. Acho que aí provavelmente... É essa a questão, nós não sabemos. Pode gerar, pode não ser assim a melhor estratégia, a estratégia mais sustentável. Certo. Né? Mas essa pirâmide que estás a falar é de facto a pirâmide do dar e tirar, não é? Do amor condicional sempre. Acho que eu depois observo na vida adulta, não é? Com os meus clientes, o resultado desse jogo, o resultado da pirâmide. E o resultado também de que isso, como é que nós interpretamos o comportamento dos outros. E como é que nos relacionamos com os outros na vida adulta. É isso. Porque depois vamos ter relações, não necessariamente depois as nossas próprias relações de parentalidade, quando deixamos de estar no papel de filhos e assumimos também o papel de pais, mas mesmo as relações amorosas, as relações de amizade, depois estão todas nessa cena do dar e tirar. Claro, e o que gera aquela sensação de não ser o suficiente ou de ser demais, não é? Ou a vontade de agradar ou achar que, não é? Isto fica constantemente em jogo, não é? No amor como moeda de troca e a nossa busca pelo amor. Tu, no início deste ano, ou no final do ano passado, quando fizemos aquele episódio com os presentes de Natal, o teu presente de Natal para este ano era o... Amar em voz alta. Era o amar em voz alta, não é? Que é o partilhar com os outros aquilo que nós sentimos. Aqui tu estás a falar do amar em voz alta, mas como uma estratégia de reforço dos comportamentos que eu quero ver, que é quando tu fizeres aquilo que eu acho que é adequado, eu amo-te, não é? Quando não o fizeres, eu não te amo. Isso grande estratégia de controle. Não é? E nós vemos muitas vezes esse padrão. Não é? Eu lembro-me, mesmo no início da nossa jornada de parentalidade, antes de termos chegado a estas conclusões, que estamos agora, não é? 20 anos mais tarde, eu consegui observar isso com a nossa filha e observo isso muito com os pais que observo, com que falo, é que começamos sempre pelo amor, não é? Ou seja, começamos por os subornos, é? Eventualmente os prémios. Então era o tal do reforço positivo ali da pirâmide. Exato, não é? Começamos aí. E mesmo não conhecendo a pirâmide, não é? Começamos por aí. É quase inato para a maior parte das pessoas, não todas, mas para a maior parte, diria eu. Quando isto não funciona, partimos para as ameaças, não é? E quando as ameaças não funcionam, partimos para o castigo. Só que o que muitas vezes acontece é que como as pessoas não conseguem manter ali, que isso é outra coisa que se diz aos pais, tens que mesmo ser firme quando decidiste, acho que ela disse isso também no vídeo, quando decides que o castigo, não é, a retirada do benefício é X, tens que manter isso. Só que a pessoa sente incongruência, que eu não quero fazer isto. Cai a permissividade. O que os especialistas dizem é que o problema é que os pais depois não cumprem com a decisão da retirada do benefício, do castigo. E o problema é que não fazem isso e caem para a permissividade. Só que esse não é o problema, não é? Ou então implementam o castigo, mas no fundo eles não querem castigar. É por isso que depois dizem à criança, isto custa-me a mim mais do que a ti. Sim, não ainda que nós sabemos que não funciona ao longo prazo. Não é? Não funciona. Tu sentes necessidade de retirar benefícios aos nossos filhos para eles se portarem bem? Não, nenhum, zero. Não, aliás... Tipicamente, o que eu sinto é que numa fase em que eles estejam a ter desafios de comportamento, no sentido em que estão a ter comportamentos que revelam que emocionalmente não estão bem, ou não estão bem comigo, ou há necessidades que não estão a ser satisfeitas na relação comigo enquanto pai, ou na vida deles no geral. Se eu lhes retirar, não é? E esse tal retirar de benefícios ou de coisas é de coisas que eles gostam, sei lá, é tirar o telemóvel, é dizer não podes ir ao treino, ou podes estar com os teus amigos, não podes comer sobremesa, sei lá, não podes estar com os amigos, não vou tirar o Wi-Fi. Eu acho que se eu fizesse isso, eles já estão perturbados ou com necessidades por satisfazer ou com dificuldades na relação comigo. Portanto, em princípio, isso só vai intensificar
o tal problema comportamental, Sim, não é? além de que depois há sempre um escalar, não é? Se retirar o benefício, o telemóvel não chega, qual é o próximo passo? Não é? Eu lembro uma vez, nos filhos andavam no colégio e ficaram, uns miúdos tinham saltado do terceiro degrau das escadas para o chão. Tinham feito assim um grande salto que, imagino eu, que o adulto tinha avaliado como algo perigoso. Certo. E fizeram isso, ficaram sem recreio naquele Certo. dia. Ou até mais tempo, Sim. eu já não me lembro. Lembro-me de ter pensado, ok, isso foi por terem saltado de um degrau, por uma brincadeira que talvez tenha sido perigosa. O que é que vão fazer se eles saltarem da janela? Qual será o castigo a seguir? Não é? Qual é o benefício a seguir? Se nós estamos sempre nesse jogo, não faz sentido nenhum. Isso não ensina nada, não é? Cria ressentimento, ou vontade de se vingar, ou uma sensação de que eu não tenho valor. Não é? Isso são esses riscos todos. Agora, claro que um comportamento tem de ter consequências. Aliás, todos os nossos comportamentos têm consequências. Tem consequências naturais, Tem não é? consequências naturais. E às vezes, se calhar, temos é que pensar um bocadinho melhor para fazer acontecer essas consequências. Isso não é a mesma coisa como retirar benefícios daqueles exemplos tradicionais muito simples de que se o meu filho não vestir o quispo de chuva quando está a chover, quando sai lá fora, ele vai ficar molhado. Só que nós temos muito medo de deixar as consequências acontecer. E claro que há algumas que não podemos mesmo deixar de acontecer. Mas isso não significa que temos que estar a retirar benefícios para ver uma mudança de comportamento. Porque se nós aprendermos isso, não é? Se os nossos pais fazem isso connosco, nós estamos inconscientemente a aprender estas estratégias, não é? Depois vamos fazer. Depois isso, nas relações entre adultos, não é? Eu vejo isto a acontecer dentro das empresas. Não é? Vou tirar benefícios, que muitas vezes o tirar há benefícios, quer dizer, não te posso tirar o salário, ou não te posso... Mas posso começar a tirar-te certos benefícios, que é já só para te chatear, não vou aprovar as tuas férias na altura que tu querias, vou dizer que não podes, não vou falar contigo, não é? Vou-te dar o silence treatment no relacionamento amoroso. Sim, vou-te tirar alguma coisa, não é? Pá, no outro dia, um jogador do Porto que aparentemente não se estava a esforçar tanto no jogo como o treinador queria, e no treino fez uma coisa que o treinador achou que era um comportamento errado, foi-lhe retirada a possibilidade de ele treinar com a equipa. Ficou a treinar sozinho durante uma semana. Não é? E, pá, sem eu conhecer a totalidade da situação, mas digo, pá, isto são relações entre adultos. Não é? E com crianças seria um disparate. Pá, em adultos vezes dois, não é? Tipo, pá, conversa, estabelece relação, entende o que é que está a acontecer com o outro, não é? Agora faz isto, ainda por cima, sem falar com ele, tipo, vou só... Mas nós vivemos muito dessa sociedade, não é? De achar que nós temos que impor consequências. E nas relações amorosas, quando se faz isto, vou-te dar vou-te punir, não te dando o meu amor, ou seja, vou ter um tratamento mais frio contigo, não vou-te dar... Isso vais fazer com que eu fique... Vou-te dar respostas curtas, vou sair de casa sem dizer nada, vou dizer que não quero ir fazer alguma coisa contigo. Agora já não quero. Agora já não quero. Não vou querer, não vou ser íntimo contigo ou carinhoso. Não é? Vou-te retirar amor para tu aprenderes a comportar-te como deves comportar. Isto é uma loucura. Sim, isto é meio insano. Sim, não é? claro que é. Yeah. Claro que é. Só que o que acho que temos que começar na relação com as crianças de mudar esse chip. De deixarmos de acreditar que isso é realmente necessário, essa gestão do comportamento, essa educação. É que eu digo, reforço tantas vezes, a solução está na relação. E a relação nem sempre está a mil maravilhas, mas eu posso criar uma boa base para a relação. O que acho que as pessoas têm muito medo de largar essa, não vou chamar de pirâmide, essa ideia de que temos que castigar e que tempos de pausa fazem sentido. Ou, pá, eu lembro-me... Nunca vou esquecer, uma vez um dos nossos filhos tinha estado a tirar areia, acho eu, com um amigo no recreio.
tinham tirado a areia um para o outro, na brincadeira, e a senhora que estava ali, a auxiliar que estava a fazer a vigilância no recreio, colocou-os para ficarem a pensar, né? Ou seja, colocou-os de castigo O time-out. no time-out. Estava a usar a pirâmide. Estava a usar a pirâmide. E eu perguntei, mas em que é que tu estiveste a pensar especificamente? Sim. E ele respondeu, acho que ele tinha na altura, tipo, 6 anos, por aí. E ele disse que aquela senhora é uma... E depois diz uma palavra feia. Sim. Começa por M, a palavra. E pensei, pois, é isso, não é? Em que é que ele teve a pensar? Teve a pensar na vingança, em vingança. E nós, normalmente é uma das duas opções. Sim, uma é a vingança, Sim. não é? Outra é mais de autojulgamento e acharmos que não temos valor. Ou seja, o tempo a pensar é para pensar acompanhado, em conversa, Claro. em relação. Em relação, em diálogo. Em diálogo. E se calhar não é precisamente naquele momento. Sim, é quando há É mais quando há recursos. regulação, quando há Regulação dos dois lados, Dos dois porque se calhar lados. também estás muito chateada. Exato, exato. É. E ainda não ficamos presos nessa ideia que temos tanto de educar, de ensinar, de dar lições e de mostrar o que está certo e errado, que nos retira dessa magia da relação. Mas há coisas... Eu estava agora aqui a pensar, por exemplo, imagina que o teu filho te diz assim, a professora ficou toda chateada comigo porque eu estava a mascar chiclete e ia fazer balões com a chiclete, né? E pum, ia estourar os balões. Né? E ela disse que fez uma anotação, ou disse que me mandava lá para fora, ou ameaçou-me, ou castigou-me. Né? E tu, do teu lado, tu podes sentir, ok, era interessante se a criança aprendesse a ter um comportamento diferente na sala de aula, né? Só que tu queres... Como é que tu vais chegar lá sem ser através de... Se tornares a fazer um balão com a chiclete, não sei o quê. Vais pelo menos dizer, olha, quando tu fazes... O que é que acontece? Por exemplo, imagina que estás aqui a falar comigo e eu estou a fazer balões, não é? O que é que isso acontece? Distrai-te, pode perturbar, não é? O barulho de um balão a rebentar faz com que os outros alunos olhem também. E é por isso que esse tipo de comportamento na sala de aula... É por isso que ele é desaconselhado ou desadequado. Sim. Porque o objetivo é estarmos todos atentos e focados, não é? Para estarmos a aprender, a partilhar, a responder, a pensar. E este tipo de comportamentos, não é? Vão perturbar e vão contribuir negativamente para esta intenção, não é? Sim. Agora, por exemplo, o que é que tu fazes com a cena da mas não me deixa mascar chiclete? Depois, em relação a mascar chiclete, já não consigo entender como é que isso perturba a aula. Como é que perturba a aula uma pessoa estar a mascar chiclete? Sim. Sabendo que às vezes que é uma atividade reguladora. Já tivemos conversas parecidas com Mas depois eles colam a chiclete em qualquer lado. Sim, mas o que é o meu foco não é propriamente tentar explicar a ideia, defender a ideia, mas é... Não, essa eu não consigo defender também. Não, claro, mas é de fazer a criança refletir sobre o impacto que isso tem naquele professor em particular. Okay. Não é? E na importância de criar uma relação com aquele professor. E na importância, às vezes, algumas pessoas, coisas que as pessoas não gostam que nós fazemos, nós podemos deixar de fazer, porque não põe em causa a nossa integridade, nem emocional, nem física. E estás mesmo a... Não é? O que eu posso dizer, olha, estou a perceber, eu também não sei porque é que não se pode estar com uma chiclete quando está assim, a mascar assim, principalmente com cuidado, e não estás ali a fazer balões e não sei o quê. Ou com o chapéu. Agora, parece-me que para essa pessoa isso é um grande gatilho. Sim. E que o professor não está a atribuir muito valor. Parece-me que está a achar que aquilo é uma questão de desrespeito. Eu percebo que não é. Para ti não é essa a tua intenção. Eu entendo isso. Mas se é isto que o professor acha, o que é que achas que podemos fazer? Este tipo de diálogo acho que nós podemos ter. Não é? Eu não vou só descartar esse registro que a criança esteve com uma chiclete, ok, mas vou falar com a criança. Não, nem vou castigar a criança, mas vou ter este diálogo sobre o impacto do meu comportamento no outro. Sim. E depois avaliar se faz sentido eu mudar o meu comportamento ou não. Que, pelo menos nos diálogos que nós temos tido em nossa casa e aqueles que eu tenho proposto, isto funciona, este diálogo. Sim. Porque não estou a apontar o dedo a dizer que a criança está errada. Estou a dizer que aquele comportamento, neste contexto, talvez não seja o melhor. E a criança também pode aprender que há pessoas com quem é mais fácil estabelecer relações e há outras com quem é mais difícil, não é? Claro. Mas imagina se um professor, em vez de só mandar logo um registro de comportamento,
dissesse algo, mas olha, sabes, Pedro, eu sei que a tua intenção não é chatear-me ao estares aqui a mastigar essa chicla, mas por alguma razão, esse barulhinho, esse ver-te assim, está assim a mexer muito comigo e tenho, assim, fico com dificuldade em me concentrar neste material que eu tenho que dar. Mas não é isso que a pessoa diz, não se pode... Não é? Só que, normalmente... Senta-te direito. Normalmente, a conversa não começa por aí, não é? Não é assim que se fala. Normalmente não há uma relação estabelecida onde existe esse tipo de diálogo. E pronto, mas há estas ideias de que retirar benefícios e castigar funciona. E sim, funciona. Funciona-se, é único. Funciona em muitos casos, nem sempre, né? Temos é extinguir um certo comportamento, só que depois vai aparecer outro, e outro, e outro. E não ensina qualquer tipo de competências às crianças também, estes modelos, né? Competências de encontrar outras estratégias melhores. Nem nos ensina nada sobre a intenção por detrás destes comportamentos ditos mais aceitáveis, não é? Porque se eu for entendendo enquanto cresço que há certos comportamentos que tendem socialmente a ser mais benéficos para o todo. E a minha intenção é deixar as outras pessoas confortáveis, satisfeitas, não é? Certo. Se eu aprender sobre isto... Se isso é bom e seguro para mim... Sim. Eu vou aprendendo em diversas situações, até pode-se não saber à partida, mas olha, deixa-me observar, deixa-me testar, olha, esta pessoa não gosta quando eu faço isto, não é? Desde que seja assim bom para mim, porque senão ensina-me só a ser obediente. E eu aprendo só que a melhor coisa que eu posso fazer para ter o amor dos outros é ser obediente. E depois aprendo a obedecer a coisas que são estúpidas e que são prejudiciais para mim e que são abusivas para mim. Exato. É por isso que depois a maior parte das pessoas, por exemplo, no local de trabalho, às vezes lida com comportamentos da parte dos outros, não é? Mas, por exemplo, pode lidar com um chefe abusivo e tem que ou ser... com um marido abusivo, uma mulher abusiva, tem que ser, uma mãe abusiva, um pai abusivo. Tem que ser que é para esta pessoa gostar de mim, não é? Ou pelo menos para não me meter para não me retirarem benefícios, certo. Para não me tirarem o telemóvel, ou não me tirarem... É isso, eu apanhei este vídeo porque foi uma pessoa que segue a minha página que me enviou e questionou, que ela disse... Ela dizia qualquer coisa, se eu fizer isto, eu sinto que estou a manipular o meu filho. Eu não quero que ele faça uma certa coisa para receber algo só porque recebe reforço positivo. Nem quero que deixe de fazer só porque eu estou a ameaçá-lo. Essa pirâmide tem mecanismos manipulativos e tem intenções manipulativas, que é manipular o comportamento do outro. É isso. Olha, gostei muito da conversa. Eu adoro esta conversa, sendo que eu acho que um dos teus grandes objetivos com o ensino e a divulgação da parentalidade consciente é fazer com que este género de conversas façam sentido para cada vez mais pessoas. Porque acho que há muitas pessoas que estão muito afastadas disso, não é? É por isso que há pessoas que olham para essa pirâmide e dizem uau, só vão ficar chateadas da palmada ter ficado fora, não é? Uma boa palmada na hora certa, não é? Mas acho que pronto, também tenho um bocadinho de pena dessa, ainda por cima, essa pirâmide foi apresentada, como é que disseste, por uma pessoa psiquiatra. Uma pessoa psiquiatra. Tenho um pouco de pena, porque há alguma autoridade associada a isso. E também deixe-me reforçar, eu entendo a intenção positiva por trás disso. O que também vejo é falta de reflexão sobre o modelo. Falta de reflexão e falta de busca de validação científica. Mas essa tem validação. Isto vem de um programa baseado em evidência científica. A evidência que é comportamento A foi extinguido ou não. Funcionou, está comprovado científicamente. Certo. O problema com essas coisas qual baseadas é a em consequência a longo prazo? A longo prazo. É como dizia o Yes Priul, não é? Meu mentor, ele dizia que, na realidade, só conseguimos ver a consequência quando essa criança que foi sujeita a isso tem um relacionamento onde depois tem filhos também. É aí que conseguimos ver as verdadeiras consequências. Só que essas não são medidas no processo de investigação. A única coisa é se o comportamento foi extinguido ou não. Isso é evidência científica, certo? Só a expressão extinguir comportamento. Mas aí também podíamos validar a eficácia da palmada, da mesma forma, certo? Certo. Aliás, até ia ser, provavelmente, ia ter alta eficácia. Sim, pode ter alta eficácia. Porque nós sabemos que a violência é altamente eficaz
no curto prazo, não é? Só que depois tu falaste aí em manipulação, não é? Depois passam a estar presentes na relação o medo, a desconfiança, não é? Insegurança. Mas sabes que é a mesma coisa aqui, porque... Para que é que eu hei de ter isto nas minhas relações? Que seca, não, a questão é, não é? A ideia de que as coisas no topo da pirâmide só deviam ser utilizadas pouco e as outras deviam ser utilizadas muito. O que é pouco e muito? É a mesma coisa como as pessoas que defendem a palmada. A estrutura é a mesma. Dizem que, mas é só de vez em quando, só quando é realmente necessário. Também não é com pouca força. Mas quem é que avalia isso? É só de vez em quando, mas fica lá instalado. Sim, pode ser uma vez e ter mais impacto do que 10 vezes. Pronto, nós não sabemos. Agora... Isso parece aquela estratégia do futebol que é vou-lhe dar dou-lhe uma com força nas pernas e depois não dou mais, mas ele agora já sabe, agora já tem medo. Não é? Agora já está com... Deixa-me dizer só isso, porque quando eu tenho estas estratégias na minha caixa de ferramentas, mesmo tem que ser pouco. O que é pouco? Quando é que é realmente necessário? Como é que eu ensino? É quando a conversa não funciona. E mesmo que não utilizes, não é? Mesmo que não utilizes, estás a pensar sobre isso. Que devia ou não pô-lo de castigo? Só estás a pensar sobre isso, já está a moldar o teu comportamento e já está a influenciar a relação. Claro. Não é? Agora a minha mãe está a avaliar se me põe ou não de castigo. A minha mãe está a avaliar se me põe ou não, se me tira ou não o telemóvel. Até pode não tirar, mas só o facto de ela estar a pensar sobre isso já afetou a relação. Claro. E tirar o telemóvel pode ser uma consequência natural, às vezes, talvez. Ou ficar sem telemóvel quando perco, quando ultrapassa, gasta o dinheiro todo, de cabo do plafond. Bom, isso é uma consequência natural, não é? Sim. Mas aí, no outro dia, estava a falar com uma pessoa sobre isso e ela disse, mas eles agora têm um plafond de 1000 GB, não sei o que. Eu disse, olha, mas isso é o vosso problema que estão a pagar por esse plafond. Podem pagar com um plafond com menos possibilidade. Sim. Olha, amiga, gostei de refletir sobre a pirâmide. Okay? Ajudou-me a entender melhor a minha não pirâmide e espero que também tenha sido um estímulo bom à reflexão de quem nos está a ouvir. Porque esta conversa foi sobre parentalidade e também não foi sobre parentalidade. Foi sobre relações. Né? Foi sobre relações. E é uma proposta de mudança de paradigma, de ir desta ideia do comportamental, de gerir ou controlar comportamentos para criar relação. São coisas diferentes, não é? Portanto, o que eu noto que às vezes algumas pessoas levam a ideia de gerir e controlar comportamentos para dentro agora vou criar relação, mas vão na mesma com a vontade de controlar o comportamento. Isso não funciona. A conversa que tu tiveste aqui podia ter sido dentro de uma empresa, numa equipa desportiva, não é? Aliás, já agora, para quem nos está a ouvir e está à frente de uma empresa, está à frente de uma equipa desportiva, se quiserem fazer formação ou uma palestra ou ter aprenderem mais sobre parentalidade consciente, eu acho que pode ser um grande passo. E, aliás, algumas empresas estão a fazer isso, não é? Claro. Nomeadamente contigo. E eu acho que isso é um passo espetacular para termos melhores relações. Com melhores relações sentimos melhor e utilizamos melhor os nossos recursos. Bom, muito fixe, Mia. Obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.